a maioria aqui está ansioso para saber sobre o auxílio emergencial. Eu estou lendo os comentários, tem muita gente aqui falando de auxílio emergencial, é a principal dúvida das pessoas. Eu fiz uma anotação aqui de algumas coisas que eu queria tratar com vocês, mas eu não estou enxergando minha própria letra. Vamos lá. PEC emergencial e auxílio emergencial. Explicar para vocês a confusão que teve durante essa semana, né? Essa semana o ministro Paulo Guedes, para quem não sabe, né, uma pessoa, infelizmente, que é uma grande decepção para o Brasil, um desqualificado, né, despreparado e principalmente preconceituoso com os mais pobres, né, ele que já chamou o brasileiro de vagabundo, já disse que se pagar auxílio emergencial o povo não ia querer trabalhar, o povo ia querer ficar só em casa, como se R$ 600 por mês desse para viajar para a Europa, tomar vinho importado, comprar carro e casa, né? O ministro Paulo Guedes tinha que viver de R$ 600 pelo menos um mês para ele saber o que é ser pobre nesse país. E o ministro Paulo Guedes, então, como eu disse, sempre preconceituoso com os mais pobres, ele fez uma armadilha. Pessoal, aproveitar que a nossa live é um pouco mais longa e agora falando do auxílio emergencial, peço para vocês sentarem o dedo aí, compartilhar essa live, explodir ela para o Brasil inteiro, porque agora é bem relevante o que eu vou falar aqui sobre o que o ministro Paulo Guedes tentou fazer essa semana. Senta o dedo e compartilha. O ministro Paulo Guedes, só para vocês entenderem, eu estava achando estranho, gente, porque até dezembro, quando eu estava lutando para pautar a MP1000, todo mundo era contra o auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro já tinha falado várias vezes que isso não era aposentadoria, que isso era dinheiro para vagabundo, que ele não ia pagar auxílio e etc, né, dando a entender que isso era dinheiro para vagabundo, e falando, aí isso aqui ele falou, ele não deu a entender, ele falou que auxílio não era aposentadoria e que tinha acabado, né, gritou lá na porta, lá, acabou, e falou um xingamento que eu não vou falar aqui, porque ao contrário dele, eu tento me qualificar e estar à altura do meu cargo. Então, o presidente Bolsonaro era contra o auxílio, o ministro Paulo Guedes era contra o auxílio e, de repente, né, veio dezembro, não pautaram a MP1000, ela prescreveu e, de repente, todo mundo virou a favor do auxílio. Eu comecei a acompanhar aquilo pelas redes sociais, fiquei feliz, claro, porque eu estou lutando por essa causa desde que iniciou, né? Fico feliz de ser um dos que votaram a favor do auxílio emergencial. Fui eu, junto com os outros 512 deputados, que instituí o auxílio emergencial e feliz mais ainda de ser autor do projeto que determinou a volta do auxílio emergencial, né? Um dos projetos, tiveram vários, um deles é de minha autoria. Então eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo estranhei. Sabe aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Falei, gente, mas que estranho, da noite pro dia, todo mundo é favorável ao auxílio emergencial. Aí na semana passada eu tive acesso ao relatório que ia ser votado no Senado. Só um minuto, toma uma água aqui. Voltando então, aí eu tive sobre o auxílio emergencial, aí a semana passada eu tive acesso ao relatório que ia ser votado no Senado. A hora que eu li o relatório, eu percebi que ali o Paulo Guedes estava propondo era uma chantagem. Então não é que ele se comoveu, que ele ficou com dó do povo, viu que as pessoas estavam desempregadas, que as mortes pelo coronavírus estavam aumentando e por isso ele ia ceder, tinha amolecido o coração e ia tentar ceder ao pagamento do auxílio emergencial. Não era isso não. Provavelmente, reunido com a cúpula de banqueiros que o cercam, ele viu uma grande chance de acabar com a saúde pública e com a educação no Brasil. Aí o que ele fez? Ele colocou na PEC emergencial o seguinte, eu estou falando aqui, pessoal, eu não vou falar com linguajar técnico, porque eu quero que vocês entendam. Não adianta eu falar bonito para meia dúzia de intelectuais entender. Eu falo é para a massa, eu falo é para o povão, né? Quem me acompanha é povo, né? Eu trabalho é por quem precisa, porque eu acho que quem mais precisa do poder público são as pessoas mais carentes, né? Então é para essas que eu trabalho. Vamos lá então, trabalho para todos, né, gente? Deputado federal trabalha para todos, até porque quando você faz para o empresário, você faz para o mais carente, mas eu estou falando aqui agora em termos de linguajar, de linguagem, eu prefiro falar uma linguagem que todos entendam. Então, falando no popular, o que a PEC emergencial falava? Olha, a gente vai pagar o auxílio emergencial para o povo brasileiro, mas nessa mesma PEC que vai aprovar, porque aí vai o pacote, ou aprova tudo ou não aprova nada. Nós vamos colocar que agora acabou o investimento em saúde e educação. Mas, Janone, como assim acabou o investimento em saúde e educação? Você não está exagerando, não? Vou explicar para vocês. Hoje, na Constituição Federal, existe o mínimo que você tem que aplicar.
25% na educação, 15% na saúde. Então, o poder público ele é obrigado a aplicar aqueles valores em saúde e educação. Troquei. Eles são... Isso, 25 e 15. Tem gente aqui perguntando se os percentuais são esses, 25 e 15. E aí tem gente que não consegue entender, é que tirar a obrigatoriedade é o mesmo que acabar com a saúde e educação, porque aí o povo vai ficar refém. Aí o prefeito vai chegar lá e falar, não, esse ano eu não quero aplicar nada na saúde nem na educação. Mas prefeito, tá faltando médico, agora não vai ter mais nenhum médico para atender, o hospital vai fechar. Não, não tem problema. A gente vai ter que contar, teria que contar, né? Se tivesse passado, porque graças a Deus e principalmente a Deus e a mobilização de vocês, a gente conseguiu reverter isso. A gente ia ficar à mercê da bondade de governantes, né? De amolecer o coração do prefeito, do governador, enfim, do gestor, para que ele investisse em educação e em saúde. Um absurdo, né? Um crime, o que o Paulo Guedes tentou fazer. É um crime, né? Eu acredito que em um país sério, se o Brasil fosse de fato já a grande nação que eu tenho fé que vai ser muito em breve, Paulo Guedes teria que ser investigado pelo que ele tentou fazer. O que ele tentou fazer foi sucatear a saúde, sucatear a educação. Indiretamente, Paulo Guedes tentou matar pessoas. Porque essas pessoas, muitas pessoas, se essa ação do Paulo Guedes tivesse passado, iam morrer sem atendimento nos hospitais, nos prontos-socorros, nas UPAs. Então, foi uma tentativa, na minha opinião, de um crime que o Paulo Guedes tentou fazer, mas a gente foi lá e identificou. E aí, pessoal, vem a função de um deputado federal, que é o que eu sempre bato na tecla para vocês. Função de deputado federal não é ficar pegando dinheiro dos seus impostos e devolvendo como se ele estivesse fazendo muita coisa, não. Função de deputado federal está lá na Constituição: legislar, fiscalizar e representar. Legislar, criar leis, apresentar projetos de leis, né? E a gente apresenta muito. Representar, ser a voz de vocês, a voz do povo. Fiscalizar, tá de olho nos atos do executivo, tá de olho no que os ministros estão falando. Por isso que a gente lê edital, lê tudo que acontece. Às vezes a gente soma aqui da rede social, a pessoa fala assim, o André tá sumido. Eu já falei isso outras vezes. Sou muito grato a Deus pelas minhas redes sociais, sou muito grato a vocês. É através dela que o meu trabalho chega nos 4 cantos do Brasil. Mas eu não sou digital influencer. Eu não sou blogueiro. Eu sou deputado federal, representante do povo, a voz do povo, fiscalizador. Então, às vezes, a gente não está aqui nas redes sociais, mas estou aqui, lendo, pesquisando, vendo cada ato, né? Pegando lá o que o ministro falou, isso e aquilo. Pega lá, põe o óculos, não, aqui está errado. Chama a assessoria, vai lá e entra no STF contra isso aqui. Corrige isso aqui. O Paulo Guedes está querendo acabar com o investimento na saúde e educação. Vamos fazer uma live agora e mobilizar o Brasil, vamos dar o grito. Isso é a função de um deputado federal e eu tenho muito orgulho de desempenhar com excelência o meu trabalho. Pelo menos tento diariamente desempenhar o meu trabalho com excelência. Então vimos o golpe que o Paulo Guedes tentou dar, a tentativa de acabar com a saúde pública, de acabar com a educação no nosso país. Entramos numa live, mobilizamos, o Brasil inteiro, explodiu, mais de 10 milhões de visualizações. A notícia chegou no Ministério da Economia, fiquei na Câmara a semana toda, a gente teve algumas reuniões e rapidamente levamos isso até o Senado, né? Chegou lá a mensagem até o Senado, eles se mobilizaram e o projeto foi retirado de pauta. Paulo Guedes recuou, né? Graças ao André Janones? Não, porque o André Janones é 1 em 513. Graças a vocês que somaram mais de 10 milhões, não aguentou a pressão, cedeu e tirou da PEC emergencial a desvinculação de receitas. Ou seja, tirou, duas matérias que não tem nada a ver, tirou essa questão de só paga o auxílio emergencial se acabar com o investimento em saúde e educação. Tentou fazer o povo brasileiro de refém, tentou colocar o povo brasileiro de joelhos, mas no final quem ficou de joelhos perante o povo foi o ministro Paulo Guedes. Então, uma grande vitória, vitória do povo brasileiro, vitória de vocês, comemorem, né? Podem comemorar, porque é uma vitória, sim. É uma vitória, sim. A gente evitou uma grande tragédia no nosso país. Eu arrisco dizer, ouso dizer, né, que só essa ação vale meu mandato. Os 4 anos do meu mandato, eu já estou satisfeito. Posso colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que eu fui um dos que contribuiu para impedir o desmonte, o sucateamento da educação e da saúde pública no nosso país, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Isso foi o que de mais relevante aconteceu na semana. Agora vamos falar do auxílio emergencial de fato, né? Vamos falar aqui sobre a expectativa do valor das parcelas,
do recebimento do Bolsa Família e das cotas em dobros para as mães monoparentais, né, conhecidas aí popularmente, eu não gosto dessa expressão, mas é o que todo mundo conhece como mãe solteira. Senta o dedo, compartilha a live, vamos partir agora para o terceiro e último bloco aqui, vamos dizer assim, da nossa live. Pode deixando os comentários aí que eu tô lendo. Tem gente perguntando o que está escrito na caneca. Pra cima deles, tamo junto. Formato da bandeira do meu querido e amado estado de Minas Gerais, mineiro com muito orgulho. Homenagem aqui hoje à cultura nordestina. Não sei se o pessoal tá perguntando o que tá na camiseta. Lampião e Maria Bonita, cultura nordestina. Minas, Nordeste, tamo junto. Pessoal, vamos lá então. Último ponto aqui da nossa live, importante de abordar com vocês antes de eu ler os comentários. Podem ir escrevendo os comentários aí. Muita gente me perguntando sobre o valor do auxílio, sobre a cota em dobro e sobre o Bolsa Família. Bom, vamos lá. Cota em dobro para mães monoparentais. Nada foi falado ainda. Eu vou estar essa semana com o presidente do Senado e vou buscar informações acerca disso. Isso não foi debatido ainda. Segundo ponto. Aí duas coisas diferentes aqui, né? Valor do auxílio e se os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos. Sobre os beneficiários do Bolsa Família serem incluídos ou não, eu tenho 90% de certeza que eles serão incluídos, tá? 99%. Por que eu não falo 100%? Porque não bateu o martelo, né? Ninguém se posicionou de forma oficial falando que os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos. Mas por tudo que a gente tem participado, a minha ida lá no Ministério da Economia, as nossas idas na Câmara essa semana, todas as reuniões que a gente fez, é fato, os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos. Tá? Eu não posso dar 100% de certeza, né? Tem alguns irresponsáveis aí, jornalista, que às vezes falam, mas é verdade, já está confirmado. As pessoas de fora podem afirmar antes de ter certeza. Eu não posso, né, porque eu perco a minha credibilidade. Eu estou como deputado federal, eu faço parte do Congresso Nacional, eu voto nessas matérias, eu não estou só informando. Então, se eu der uma notícia aqui para vocês que ainda não está confirmada e depois ela não for real, minha credibilidade com vocês vai embora. Então, eu tenho muito cuidado antes de confirmar as informações, tá? Então, não é 100% de certeza ainda que os beneficiários do Bolsa Família serão incluídos, mas está caminhando para isso, tá? Mais de 90% certo que serão. A não sei que tem uma reviravolta, um revés aí, tudo indica que serão. Vamos com calma, mas está caminhando para confirmar. Terceiro ponto, valor do auxílio. Muitas matérias noticiando que vai ser R$250. R$250 já foi conquistado. A nossa luta agora é para aumentar. Março do ano passado, o governo federal, o ministro Paulo Guedes, queria dar R$200. Quando chegou no Congresso, a gente brigou, batalhou, foi uma guerra dura, mas a gente foi e conseguiu chegar até R$500. Aí a gente fechou em R$500 o ministro para não ficar para trás, né, porque só pensa em fazer política e ferrar com o pobre, foi lá e aumentou R$100 para falar que a última palavra foi dele, que ele conseguiu 600. Mas o ministro queria R$200, tá? Então, 250 já está conquistado, mas a nossa luta é para ser mais. Eu não vou conformar com R$200, eu não vou ceder e eu vou me doar, gente. Eu vou me doar o máximo que eu puder, até a minha alma dentro daquela Câmara. Se precisar de eu morar lá a hora que a matéria chegar na Câmara, eu vou morar lá. Se precisar de eu dormir dentro do plenário, eu durmo dentro do plenário, mas eu não vou desistir de lutar para que seja um valor maior. Tá? A gente quer no mínimo R$500. Claro que o ideal é R$600, mas para a gente ter uma margem de negociação, o mínimo que a gente aceita é R$500 no valor do auxílio emergencial, tá bom? Só passar para vocês agora o trâmite, antes de eu ler os comentários aqui, só passar para vocês os trâmites. Essa semana está prevista a votação da matéria no Senado Federal. Então é muito provável que haja votação no Senado Federal e aí vai para a Câmara dos Deputados. Acredito eu que já na outra semana. É uma expectativa aí de ir até nessa, mas é muito improvável. O que está pintando é que vá na outra semana, na semana do dia 8, né? Dia 8, segunda-feira, sessão na terça, dia 9. Seria mais ou menos essa data que a matéria chegaria na Câmara. É aí que eu vou precisar de vocês. Aí a briga é conosco. Porque enquanto está lá no Senado, são os senadores que decidem, né? Então a gente só pode pressionar, conversar,
ir atrás do presidente do Senado, conversar com ele, conversar com outros colegas senadores. Essa articulação política a gente pode fazer. Agora, lutar mesmo, ser protagonista, brigar, falar pelo povo brasileiro é a hora que a matéria estiver na Câmara dos Deputados. E na hora que estiver na Câmara, aí eu preciso de vocês, aí nós vamos mobilizar, nós vamos parar esse país se preciso for, mas nós vamos brigar até o último instante para que esse auxílio seja de, no mínimo, R$500. Essa é a nossa luta, a minha, a sua e a de todo o Brasil. Estou contando com vocês, esse é o caminho. Aí lá, pessoal, vou usar a tribuna, vou falar, vou brigar, vou tentar negociar, vou tentar articular, vou apresentar projeto, eu vou brigar por vocês até o último segundo, tá? Para que a gente possa chegar aí nesse valor mínimo de R$500. Essa é a nossa grande expectativa e vai ser nesse momento que eu vou precisar de você que está me assistindo agora. Eu falo olhando dentro dos seus olhos. Fica atento às minhas redes sociais. E quando a gente convocar, vocês veem que eu não entro aqui todo dia, a gente entra quando tem notícia. Né? Como eu disse, às vezes a gente deixa de fazer live, as pessoas criticam, falam mal. O André Janones sumiu. Não sumiu, a gente está trabalhando. O meu trabalho não é só na rede social, igual tem alguns aí que infelizmente fazem vídeo, bate na mesa, mas não apresenta trabalho nenhum. Eu não, eu trabalho, eu tenho trabalho real. Eu vou para a Câmara dos Deputados todos os dias e sempre que dá eu entro aqui para passar para vocês, para informar tudo que está acontecendo. Essa é a minha maneira de fazer política, transparente, olho no olho, falando diretamente com vocês. Então eu entro quando tem algo relevante para falar. Então fique atento às minhas redes sociais, aqui no Facebook, lá no Instagram. Quem não segue é só ir lá, @André Janones. Sempre que tiver algo relevante eu vou entrar aqui, porque a gente é um só, eu, vocês, o povo, todos nós somos um só e é nós que estamos conseguindo essas conquistas para o povo brasileiro. Imagine essa pandemia sem auxílio emergencial, né? Sem vacina, sem UTIs, seria muito mais crítico ainda. Então a gente está aí tomando a frente, né, nessa falta de liderança no nosso país hoje. Né? Infelizmente o nosso país não tem mais referências de grandes homens públicos, né? E a gente precisa disso, a gente precisa ter essa postura, a gente precisa liderar, a gente precisa tomar as rédeas da situação. Eu estou pronto para isso e a gente tem feito isso junto com vocês, junto com o povo brasileiro, povo, deputados, todos uma só força. É assim que a gente tem conseguido algumas vitórias. Muito poucas, é verdade, mas vitórias que já ajudam a minimizar, né, a impedir uma tragédia ainda maior durante a pandemia. Então, sempre que eu entrar aqui é porque tem algo relevante. Hoje é uma exceção, fazendo um bate-papo aqui, nada de relevante aconteceu, mas sempre que eu entrar ao vivo para fazer uma convocação, vem comigo, que é isso que vai fazer a diferença na vida do nosso povo, do nosso país. Pessoal, só ler uns comentários aqui. Concorda que a Kelly Teles está dizendo: muita enrolação para ajudar o povo, parece que estão fazendo favor enquanto eles votam aumento para eles na calada da noite, bando de safado. Kate Teles, só uma observação: ajudar o povo não, né? Nem ajuda é. Eu acho que a situação é pior do que você está falando. Eu vejo muitas pessoas falando esmola, não sei o que. Isso não é esmola, isso é seu dinheiro, dinheiro dos seus impostos, e o mínimo que nós, classe política, temos que fazer é voltá-lo para você. A Maria Lima está dizendo: parabéns, André Janones, Deus é contigo. Parabéns mesmo, você luta pelo pobre, você se fala, parabéns, que Deus te abençoe e te dê muita força. Amém, Maria Lima, obrigado pela força. O Edeir Araújo dizendo: amigo André Janones, esses preços absurdos das mercadorias, o que vocês estão fazendo para ter um preço justo? Eu já apresentei vários projetos de lei nesse sentido para tentar minimizar aí, né, a gente colocar um percentual mínimo de produção consumida, que é um mínimo de produção de produtos produzidos no Brasil que sejam aqui também consumidos, né? A limitação das exportações, a gente já debateu, já discutiu isso com vários economistas, já apresentamos o projeto de lei, infelizmente ainda não chegou no plenário. Eu vou ver essa semana se consigo um requerimento de urgência para que essa matéria seja votada, porque a alta dos preços é sem dúvida nenhuma, ao lado da alta dos combustíveis, da vacina, do coronavírus e do auxílio emergencial, as causas do Brasil no momento, beleza? Pessoal, um abraço, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus. Essa semana, uma semana que promete, né? Como eu disse, a briga é no Senado, mas a gente vai tentar articular, vai tentar sensibilizar os senadores, mobilizar várias reuniões, vários acontecimentos. Se Deus quiser, a gente está caminhando aí para algumas notícias boas para o povo brasileiro. Boa entre aspas, né? Bom mesmo será quando essa pandemia acabar. Infelizmente isso não está no nosso controle, mas eu acredito que já está perto do fim, logo, logo nossa vida volta ao normal, tá bom? Um abraço a vocês, que Deus abençoe nossa semana e vamos junto até o final.